Tudo bem, professora Maísa aqui falando, aula de representação de linguagem arquitetônica 2. Estou com um PowerPoint aqui feito pela professora Márcia Silva, né, que é a professora também que dá aula à tarde, eu falando agora para os alunos da noite. E queria explicar para vocês um pouquinho do que vai ser essa atividade, né, uma atividade já em andamento, que vocês começaram a fazer com o Lucas enquanto eu estava de licença, então vou mostrar para vocês agora um pouquinho de como que a gente vai continuar fazendo isso agora. Bom, vou deixar esse PowerPoint para vocês e estou colocando ele com o áudio gravado para ajudar vocês a entender um pouquinho mais do que a gente vai fazer. Creio que nesse momento vocês já tenham finalizado as duas plantas, né? Então, temos as duas plantas aqui embaixo, a planta do pavimento térreo e da parte do mezanino, né? Na verdade aqui está só o térreo, mas vocês já fizeram as duas. E acredito que vocês já tenham começado pelo menos o corte A, se não tiverem concluído. Mas aqui eu vou explicar de novo um pouquinho dos dois cortes, de como a gente vai fazer, como vai ser feita também a montagem da escada. E aí, qualquer dúvida, a gente vai conversando ao longo da aula. Bom, aumentar o zoom aqui um pouquinho, para colocar alguns detalhes para vocês. Então, o corte A e o corte BB vão ficar assim, tá? Aqui no corte A, vocês vão colocar todas as cotas do desenho, a folha vai ficar com esse layout, os dois cortes aqui, o carimbo na parte de baixo. Lembrando de reforçar as paredes que estão em corte, então a gente tem que pensar muito bem que quando a gente está fazendo um desenho, uma representação de uma linguagem arquitetônica, a gente está fazendo um desenho que não é real, é uma representação. E exatamente por ser uma representação, a gente tem alguns símbolos, alguns sinais para identificar coisas que a gente não enxergaria, né? Então, esse desenho de vista e corte, até a planta também, que também é um tipo de corte, só que visto de cima, são desenhos que não existem, que não tem uma posição que a gente se coloque para enxergar exatamente daquela maneira. Então, existe uma linguagem importante que a gente entenda para conseguir identificar como está aquele desenho, né? Como ele deveria estar. Então, a gente tem que pensar aqui linhas grossas e linhas finas, né? O que a gente chama de peso gráfico, tem que se dar de acordo com dois valores específicos. A gente tem a distância dos olhos e o que eu costumo chamar de grau de robustez. Vamos lá, a distância dos olhos quer dizer que aquilo que está mais perto dos meus olhos, ou seja, mais perto da linha de corte, e quando a gente está falando da planta, essa linha de corte passa a 1,5 m de altura. Tudo que está mais perto dessa linha de corte tem uma linha mais espessa, mais escura. E tudo que está mais distante dessa linha de corte, do meu plano de visão, tem uma linha mais fina, menos espessa, e ela vai ficar com um grafite mais claro. Então, quando a gente está desenhando isso com grafite ou com nanquim, a gente vai tentar deixar essa linha mais grossa ou mais fina. E na lapiseira também a gente pode mudar o peso gráfico de acordo com a força que eu coloco na lapiseira no papel. Então, se eu estou trabalhando com lapiseira 03, 05 e 07, eu tenho 3 pesos gráficos. Mas se eu consigo fazer uma linha que eu forço mais o grafite ou forço menos o grafite, de 3 eu já passo para 6 pesos gráficos diferentes. Se eu conseguir fazer uma linha bem de levinho, outra média e outra com bastante força, para cada espessura de lapiseira, eu consigo ter 3 pesos gráficos diferentes. Então, 03, 05 e 07, se em cada uma eu consigo fazer bem de levinho, médio e mais forte, ao todo eu já tenho 9 pesos gráficos diferentes. Então, a gente tem que distribuir esse peso gráfico no desenho de acordo com a distância dos olhos e também de acordo com o grau de robustez. O que é esse grau de robustez? Quanto mais forte, mais pesado, mais estrutural, entre aspas, for o elemento que eu estou desenhando, maior é esse grau de robustez. E para isso eu vou usar um peso gráfico maior.
No caso desse desenho, o maior peso gráfico que eu tenho é a estrutura em corte. Na verdade, na maior parte dos desenhos de linguagem arquitetônica, a estrutura em corte, reforçando em corte, é sempre o maior peso gráfico que eu tenho no desenho. Neste caso, a estrutura que está sendo cortada é a laje e as vigas. Então, eu tenho aqui a laje e as vigas, que tem um maior peso gráfico. Então, se eu fosse colocar isso daqui feito apenas com um peso gráfico, eu poderia fazer essa linha bem forte. Então, se eu tenho 03, 05 e 07, poderia fazer com a minha lápis 007 e forçando ela bastante. Outra opção é representar esse concreto aqui com uma linha fina e a achura do concreto. Então, ou eu represento só com um peso gráfico, ou eu coloco um material. Então, eu posso fazer essa linha mais fina e representar esse concreto. Como é que eu vou representar esse concreto? Vou aumentar aqui um pouquinho do zoom para vocês enxergarem. Eu faço pontinhos, né? Bolinhas, pontinhos, para representar os elementos que eu tenho dentro do concreto, que é o agregado graúdo, o agregado miúdo, para deixar essa representação do que é feito este elemento, porque ele é um elemento estrutural. E esse elemento estrutural ele é mais destacado no desenho justamente porque, numa eventual reforma, num eventual projeto de design de interiores, precisa estar claro aquilo que é mais difícil de mudar de lugar ou de retirar, ou aquilo que eu realmente não posso mudar de lugar ou retirar. Nesse caso, é a estrutura. O segundo maior elemento que a gente tem com grande peso gráfico, depois da estrutura em corte, é a alvenaria em corte. Tá? Então, onde eu tenho as paredes, que são a partir de alvenaria, que é isso daqui, ó, que está cortado, né? Reforçar as paredes em cortes. Eu vou deixar bem grosso também. Se eu tivesse feito sem o concreto, eu tivesse usando a lapiseira 07 bem forte, eu podia fazer com a 07 mais fraca aqui. Ou se eu só tenho 3 pesos gráficos diferentes, eu faria 07 na estrutura em corte e 05 na parte da alvenaria em corte. Depois que eu vi os elementos em corte, né? Por exemplo, se eu tenho um vidro em corte, o vidro está cortado, mas ele não tem um grau de robustez como de uma alvenaria, é de um material mais fino, mais leve, mais delgado. Então, mesmo cortado, mesmo estando exatamente na minha linha de visão, eu vou usar um peso gráfico mais leve. Até porque se eu for colocar duas linhas muito grossas, uma bem próxima da outra, para representar o vidro, o caixilho, essas linhas vão acabar se tornando uma linha só. E aí eu vou ver um borrão ao invés de ver duas linhas. Então, quando a gente pensa no peso gráfico, a gente tem que ter isso claro na nossa mente, tá? Então, vocês já fizeram o corte AA, provavelmente já devem estar terminando. Então, como é que vocês vão fazer isso, né? Em casa, é muito provável que vocês não tenham uma régua paralela para trabalhar, nem estou imaginando que vocês tenham. Então, a ideia é usar os dois esquadros. Eu vou colocar alguns links aí de como vocês podem trabalhar com esquadros, mas eu sugiro também que vocês apoiem uma régua. Né? Imagina que aqui a barra de iniciar do Windows é uma régua que está colada na mesa de vocês. Pode ser uma mesa, uma prancheta, a mesa da cozinha, não importa. Colhem ela bem firmemente com fita crepe, né? 2 ou 3 pedaços de fita crepe, vincando bem próximo da régua para ela não se mexer. E vocês podem apoiar o esquadro, essa parte aqui do esquadro, por exemplo, na régua, se ela estivesse aqui. Então, isso facilita o trabalho de vocês. Vocês colam a régua na mesa, depois colhem o desenho paralelo a essa régua que vai estar colada, para vocês terem uma estrutura fixa e não ter que ficar segurando os dois esquadros. Ou vocês seguram esse esquadro, né? A gente tem aqui, por exemplo, o esquadro de 45, pegando aqui um lado do esquadro, deixando paralelo à parede, por exemplo, e com outro esquadro, aqui a gente tem um esquadro de 30, que vai ter esse lado maior, para ir fazendo as paralelas e deslizando os esquadros. Então, essa é uma possibilidade de como vocês podem trabalhar o desenho aqui nesse momento, sem estar na prancheta, tá? Então, fazendo o corte, como é que a gente vai fazer isso? Vocês vão colocar
a planta, pode ser embaixo ou em cima, e levar em consideração onde está essa linha de corte. Então, no caso do corte AA, eu estou vendo que a linha está cortando aqui, e a seta está para cima, ou seja, daqui para cima eu enxergo o desenho. Daqui para baixo é como se não existisse, é como se eu estivesse nesse ponto aqui de visão, enxergando todo o desenho. Então, esse corte A é a visão que eu estou vendo daqui em diante. No corte B é a mesma coisa, eu estou vendo daqui para frente, toda essa parte de trás eu não estou enxergando. Então, vocês escolhem a folha da planta ou acima ou abaixo, como está feito aqui nesse PowerPoint. Eu prefiro até acima, para mim é um pouco mais fácil, mas isso indifere. De maneira alinhada, paralela, para que vocês possam puxar as medidas do desenho já para a folha do corte. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a largura da escada, a largura da parede de alvenaria, tudo isso com o esquadro, vocês vão puxando essas linhas para cá e colocando as alturas. Na hora de fazer o corte BB, vocês podem colar esse corte B ao lado do corte A, já paralelo também, para que todas as alturas que já foram feitas no desenho no corte A, vocês possam puxar em paralelo para o corte B, aproveitando assim todas as medidas que vocês já fizeram. Com isso, fica muito mais fácil. Então, eu colo um desenho ao lado do outro. Se eu não tenho tanto espaço na mesa, eu posso até sobrepor um pouquinho, porque o importante são as alturas que a gente vai pegar. Então, já tenho aqui a altura da laje, transpasso a altura da laje para outro corte. Já tenho a altura da viga, passo a altura da viga para o outro lado. A mesma coisa dos espelhos da escada, já tem as alturas do espelho da escada, vou passar para o outro lado a altura dos espelhos da escada. E assim o desenho vai ficando mais fácil, tá? A gente puxa todas as larguras e profundidades da planta e todas as alturas de um corte direto para o outro. Isso facilita o processo, deixa o desenho mais rápido. Outra coisa, como é que a gente vai fazer a parte da escada? A escada a gente vai começar fazendo ela no corte A, vai ficar mais fácil para a gente entender. O que a gente vai fazer aqui? A gente tem que contar os números de pisos e espelhos que a gente tem na escada. Como é que eu identifico isso? Cada linha na planta representa um espelho. O espelho é a altura. E cada espacinho aqui onde eu tenho uma pisada, eu chamo de piso, que é onde eu ponho o pé. Nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula e os outros tipos de escada. Mas a princípio, para a gente entender só como a gente vai fazer o desenho dessa escada no desenho, na planta e no corte, desculpa. Como é que a gente vai fazer isso, né? Então a gente vai pensar que esse número de espelhos que eu vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou contar o número de espelhos que eu tenho na planta. E esse número de espelhos é o número de espaços que eu tenho aqui. Ou seja, cada espelho tem um espaçamento. E aí eu tenho que chegar de um piso até o outro piso aqui em cima, a linha de cima. Então, a escada sai do piso aqui e vai até o piso do mezanino. Não é a linha de baixo, é a linha de cima, tá? Toma bastante cuidado com isso. Então, a gente vai contar o número de espelhos que a gente tem e vai dividir essa medida aqui da altura do piso do mezanino até o piso do plano do térreo que a gente tem aqui. E aí a gente vai pegar esse número e vai usar uma régua ou escalímetro inclinados até encontrar a medida exata deles.